O direito tem um jeito bem particular de organizar o que as pessoas podem e não podem fazer. Mas e quando ele é o objeto de análise? Oi, eu sou a Marina e hoje a gente vai conversar sobre essa matéria que eu estudo e que também tem aparecido em alguns concursos por aí, a sociologia do direito. A sociologia do direito vai estudar e vai pesquisar a influência que o direito tem na sociedade, a influência que a sociedade tem no direito e também que tipos de regras regulam a nossa vida em sociedade. Para falar sobre sociologia do direito, a gente vai recapitular um pouco o que é a dogmática, mas eu vou deixar aqui embaixo alguns vídeos falando mais aprofundadamente sobre a dogmática, ok? Bom, a ideia toda do direito e da dogmática é criar regras para aplicar essas regras nos nossos conflitos, nos casos concretos, e resolver esses conflitos. Ela é baseada em alguns princípios. O primeiro deles é o monismo, que quer dizer que só interessa à dogmática as regras que partem do Estado. O direito só vem do Estado, só é aquele direito oficial, por exemplo, as leis que lá o legislativo vai aprovar, são regras que partem do Estado e que interessam à dogmática. O segundo ponto da dogmática são as pesquisas dogmáticas, que nada mais é do que a técnica usada efetivamente para estudar como essas regras vão ser aplicadas no caso concreto. Então ela se utiliza de jurisprudência, que são as decisões dos magistrados, ela vai se utilizar da opinião de diferentes juristas sobre a interpretação das leis e principalmente as leis. E outra característica importante da dogmática é a busca por segurança jurídica, ou seja, dar decisões semelhantes aos casos semelhantes. Mas o que acontece muito, até quando a gente está na faculdade, às vezes, é perceber que a realidade não é bem essa, que isso é uma ideia, algo idealizado do que deveria acontecer, né? É sempre uma preocupação com o dever ser, mas que não bate exatamente com como as coisas acontecem. E gera, inclusive, uma frustração em vários alunos do direito. Pois é, a sociologia do direito nasce lá no século XX como uma crítica ao paradigma dogmático. Ela vai ter premissas bem diferentes. Por exemplo, para ela, o direito não parte só do Estado, as pessoas também geram regras. A gente chama isso de pluralismo jurídico. Outra premissa diferente é a de que ela estuda como o direito interage com a sociedade. Então ela vai se preocupar com a prática, mas não a resolução prática de conflitos jurídicos, mas a prática mesmo, a realidade, como o direito reflete na sociedade. Outra premissa importante é a pesquisa baseada em método científico, especialmente a pesquisa empírica. A sociologia jurídica está muito preocupada com o método, assim como outras ciências. E talvez a principal característica da sociologia jurídica seja a ideia de que o direito é um fenômeno social. Ele não só surge socialmente, é uma construção social, como ele também interage com a sociedade o tempo todo. Por exemplo, a influência da sociedade, da política, do que acontece em todos os lugares, dentro do direito e das consequências que se tem no judiciário, no cotidiano do dia a dia. Ele influencia na sociedade e é influenciada por ela. Essa é a perspectiva que eu adoto na minha pesquisa e adoto aqui no canal também. Nos outros vídeos vocês podem inclusive se aprofundar mais sobre todas essas premissas, elas vão aparecer nos outros vídeos. E assim, dá para fazer pesquisa em sociologia jurídica em diferentes áreas, tanto fora do direito, por exemplo, um antropólogo pode fazer pesquisa sociojurídica, um sociólogo pode fazer pesquisa sociojurídica, um jurista também pode fazer pesquisa sociojurídica, então um cientista político também, então são áreas que conversam muito com o direito e vão estudar ele como objeto. E também a gente pode estudar ela a partir de diferentes perspectivas dentro das matérias do direito. Por exemplo, uma pesquisa do professor Fabiano Engelman e da professora Lígia Madeira mostraram que as áreas mais pesquisadas dentro da sociologia do direito em 2013 eram a violência e criminalidade,
direitos humanos, acesso à justiça, instituições jurídicas e criminologia. Ou seja, dentro das próprias áreas do direito, a gente tem como fazer pesquisa sociojurídica, o que é bem legal. Então eu poderia pesquisar, por exemplo, como uma favela lida com a questão de gerar regras e obedecer regras imobiliárias, sendo que aquele terreno para o Estado às vezes é irregular, muitas vezes é irregular. Tem uma pesquisa maravilhosa sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo. Também a gente poderia estudar por que a Constituição tem tantas modificações ao longo dos anos desde que ela foi criada? Que áreas tiveram mais modificações? O que reflete nessas modificações? Tem uma pesquisa também maravilhosa sobre isso, também vou deixar aqui embaixo. Ou então a gente poderia pensar para que de verdade os ministros do STF costumam pedir vista dos processos. Também tem uma pesquisa sobre isso, entendem? É como o direito se reflete na sociedade, como a sociedade se organiza por si só, muitas vezes quando o Estado não está presente, e como a sociedade reflete também no meio jurídico. Bom, eu sou suspeita para falar sobre esse assunto, a gente pode conversar mais sobre ele aqui nos comentários. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, me mandem. Eu vou deixar a referência dessas pesquisas que eu comentei como exemplo aqui embaixo, vale muito a pena dar uma procurada nesses artigos. E vou deixar também os vídeos relacionados a esse assunto, a gente já discutiu sobre dogmática, sobre pesquisa empírica, enfim, muita coisa pra gente falar. Um beijão, eu vejo vocês logo mais. Tchau, tchau!